18 de março. Estamos continuando nossos estudos no livro de João. Eu mandei para vocês hoje um link, que espero que esteja funcionando. Alguém tinha me falado que não estava funcionando, mas dei uma arrumada lá no link do Google Drive. É para vocês terem acesso agora. São as notas, as minhas anotações das aulas, para que vocês possam tanto acompanhar quanto inserir as próprias anotações de vocês. Então, o arquivo está lá como somente para vocês visualizarem, mas eu acredito que dá para copiar ou baixar para vocês fazerem as suas alterações e anotações por cima do que eu já coloquei lá, tá? Mas é interessante que vocês possam pegar esse material e ir acompanhando à medida que a gente está caminhando juntos pelo livro de João. A minha ideia não era compartilhar a minha tela para ficar mais bacana da gente conseguir se ver todo mundo, tal. Quando a tela está compartilhada, a gente não consegue ver todo mundo na mesma tela. Então, minha ideia não era compartilhar a tela por esse motivo, né? Mas se todo mundo for ficar com a câmera desligada, né, Paulo? Aí, quem sabe, a gente compartilha a mesma tela, que daí não vai fazer diferença. Brincadeira. Débora está aí, obrigado pela câmera ligada, Gilber, Samara, Gil e Paulo. Eu sempre falo que faz muita diferença a gente poder ver vocês pela câmera, porque ajuda a gente a ter certeza que a gente não está só falando para a tela do computador. Tem gente aí acompanhando, assistindo, enfim. Gente, eu estou bem empolgado assim, com o assunto de hoje. Eu acho que a gente veio de 2 aulas bem intensas em relação ao livro de João, e eu estou bem empolgado porque hoje são assuntos assim que mexem muito comigo, que falam muito no meu coração. Então, fazendo uma breve recapitulação do nosso último encontro, a gente terminou ali no encontro de Jesus com Nicodemos, né? Então, a gente chegou ali no ponto que Jesus encontra com Nicodemos. Se vocês pegarem as anotações, vocês vão ver que o título que eu dei para essa parte do estudo é Do Alto Escalão Religioso de Israel, a mais menosprezada classe de pessoas que existia ali naquela região, que são os samaritanos. Então, a gente vai ver em João 3 e 4 que Jesus parte de um diálogo com uma pessoa extremamente importante, de grandíssima influência em Israel, para, de repente, conversar com uma pessoa que é super menosprezada, inclusive dentro da sua própria comunidade. A gente vai ver que essa mulher samaritana, por diversos motivos, é muito provável que ela fosse, inclusive, menosprezada dentro da sua própria classe, dentro da sua própria comunidade, né? Então, a gente falou bastante do que aconteceu nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, né? E aquela história meio esquisita de nascer de novo, e Nicodemos falar, mas como assim? Eu sou velho, vou ter que entrar na barriga da minha mãe, né? E eu expliquei para vocês que Nicodemos não era um burrão e que ele não estava propondo que ele seria o próximo caso, ou melhor, o primeiro caso curioso do Benjamin Button. Vocês já assistiram esse filme, Curioso Caso de Benjamin Button? Aquele cara que nasce velho e daí ele vai ficando novo até ele ficar bebezinho. Tipo, Nicodemos não era um burrão nesse nível de falar, meu, será que eu vou ter que ser igual o Benjamin Button, voltar para a barriga da minha mãe? Não é isso que ele quer dizer. Gente, o cara era membro da mais alta classe religiosa de Israel, né? O cara era membro do Sinédrio, membro da cúpula ali, eram 70 estudiosos de Israel. E a gente vê no versículo 10, a maioria das nossas traduções, versículo 10 de João 3, vai falar assim, que Jesus responde para ele, você é mestre em Israel, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? O texto original fala assim, você é o mestre de Israel e não entende essas coisas? Então, gente, ele não era um burrão tapado sem noção, ele era o principal rabino
de Israel. Ele era o mestre de Israel. E o que Jesus está dizendo para ele é: você não entende essas coisas porque o seu entendimento é um entendimento intelectual, não é um entendimento que vem do Espírito. Então, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é: sem o Espírito Santo, você não vai conseguir compreender o que eu estou te falando, né? Então, por isso que Jesus fala para ele que era necessário nascer do Espírito, né? E nascer do Espírito, então, Nicodemos teria que entender que tudo que ele tinha, né, de títulos e posição e prestígio, nada daquilo era o suficiente para que ele fizesse parte do reino de Deus. O que ele precisava era nascer do Espírito. Então, a gente já viu que Jesus fala para ele, né, que o Filho do Homem, ninguém subiu ao céu, no versículo 13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. E a gente viu que Jesus está fazendo uma referência, então, às inúmeras vezes que ele subiu e desceu, né, da dimensão do céu para a terra, né, da esfera do céu para a terra. E a gente já estudou isso muito aprofundadamente. O Lucas está lendo um livro que eu já recomendei para vocês, Quem Almoçou com Abraão. É um livro incrível que vai tratar de todas as vezes que Jesus aparece, né, com uma figura que no Antigo Testamento é descrita como o anjo do Senhor. Então Jesus está falando: eu falo dessas coisas porque eu vim de lá. E aí ele deixa Nicodemos mais maluco ainda, né, mais com a pulga atrás da orelha ainda, porque ele fala assim: se não o Filho do Homem, e aí textos originais vão trazer, que está no céu. Então Jesus está falando: Nicodemos, eu agora mesmo estou no céu, né? Então é algo que explode a nossa cabeça, porque não cabe no nosso entendimento isso, não cabe no nosso entendimento isso. E a palavra fala muito claramente isso, né? Quem compreendeu a mente do nosso Deus? Quem foi que primeiro deu a ele para receber de volta? Quem é que pode explicar a mente de Deus? Então, assim, quando a gente tenta raciocinar muito e racionalizar Deus, a gente acaba se perdendo, porque não tem como fazer isso. O que a gente tem que fazer é, uau, se submeter a essa maravilhosa realidade de quem Deus é, né? E simplesmente se entregar, se sujeitar a isso, né? E um ponto muito importante do que a gente viu na semana passada é aquela figura da serpente de bronze no deserto, apontando então para o Filho do Homem que seria levantado no madeiro e que seria como aquela serpente que que os israelitas olhavam para ela e pela fé eram curados daquele veneno letal das serpentes que o Senhor tinha mandado como juízo. Então, vendo a condenação deles ali, eles eram libertos daquela condenação. E agora a gente olhando para a nossa condenação em Jesus, a gente tem a salvação também, né? E a gente é livre da nossa condenação. Tanto que ele continua nesse texto indo para aqueles 2 versículos que eu falei, que são um é o mais famoso e o outro mais mal interpretado da Bíblia, que é João 3,6, João 3,7. 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não. Não. E aí, 17, que Jesus veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E aí as pessoas falam: não, tá vendo? Jesus não veio julgar o mundo, Jesus veio salvar. E a gente já viu que ele não veio julgar o mundo mesmo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Então não era necessário ele vir para julgar o mundo já está condenado. Então ele sai desse assunto da serpente no deserto e fala a condenação que estava na serpente, eles olhando para aquela condenação na serpente, eles eram salvos. O Filho do Homem vai ser levantado e eles vão olhar para o Filho do Homem levantado e vão ser salvos da sua condenação também, porque o mundo já está condenado. Muito bem. E aí, a gente tem, no versículo 21, algo que eu coloquei como um título, Obras Feitas em Deus. Jesus fala assim para Nicodemos: mas quem pratica a verdade
Ele está vindo, então, de que o mundo já está julgado, e o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Em João 9, a gente vai ver que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então, a luz veio, mas os homens preferiram as trevas. Por quê? Porque os homens não querem ser libertos do pecado. Essa é a grande verdade. A nossa natureza caída não quer ser liberta do pecado. A gente quer dar um jeito de viver com o nosso pecado. Essa é a grande verdade. É isso que Jesus está dizendo. Né? Eles amam as trevas. Por quê? Porque eles amam o pecado em que eles vivem. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas agora olha aqui. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Obras feitas em Deus. E é incrível que Jesus fala isso. E aí ele vai sair de Jerusalém para a Judéia, e dali ele vai partir para Galiléia, só que ele tem que passar por um lugar que chama Samaria, que muito judeu na época desviava desse lugar. E a gente vai entender o porquê. A gente às vezes não entende qual é essa rixa dos samaritanos, né? A gente ouve a história do samaritano e fica meio confuso, não entende por quê. A gente vai chegar lá. A questão é que no meio dessa história, e isso é incrível, assim, tentem entender o que vai acontecer aqui. Lembra que a gente está falando que Jesus está começando, é o início do ministério de Jesus. Né? Ele fez os milagres em Jerusalém, ele fez aquela limpeza no templo, fez os milagres em Jerusalém. Jerusalém estava em alvoroço. Nicodemos vem encontrar com ele. Então é esse momento. Nicodemos vem encontrar com ele e logo em seguida a próxima pessoa que vai ter um encontro individual com Jesus é uma mulher samaritana que tem 5 maridos. Então Jesus parte da mais alta classe religiosa de importância, prestígio em Israel, para ter um encontro individual agora com a mais menosprezada classe, né, que havia ali, de pecador, rejeitado. E qual é a mensagem que o Espírito Santo, que é quem inspirou a Bíblia, quer passar para nós? De Nicodemos, a mulher samaritana. Todo mundo está no meio. Você está no meio. Talvez você não é nem um extremo e nem um outro. Você está no meio, você está no bolo. E o que o Espírito Santo quer falar para a gente é: Jesus veio tanto para o top da nata de Israel, quanto para o mais menosprezado. E todo mundo que está no meio. Agora, no meio da história que o apóstolo João está descrevendo, entre esse encontro com Nicodemos e o encontro que a gente vai discutir ainda com a mulher samaritana, tem um relato, uma segunda parte de um testemunho de João Batista. E é incrível, eu vou ler o texto inteiro para vocês, do versículo 22 ao 30, eu vou ler. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muita água e o povo chegava e era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão. E surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. E João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo. Eu acho incrível João ter que falar pela segunda vez que ele não é o Messias, mas sou enviado adiante dele. E agora vem algo incrível. A noiva pertence ao noivo. Mas o amigo do noivo, que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo.
Assim se completa essa minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Uau! Uma revelação surpreendente para nós entre a história do encontro de Jesus com Nicodemos e o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Primeira lição que a gente vai tirar desse testemunho de João é a humildade e o que a gente pode aprender com João sobre a obra de Deus. Esse trecho começa com a frase, depois disso. Depois disso o quê? Depois da visita a Jerusalém, a limpeza do templo, os milagres que ele fez, a cidade alvoroçada, a conversa com Nicodemos. Depois disso, Jesus estava com os discípulos ali na Judéia. E aí começou uma contenda, uma disputa. E a disputa era a seguinte, os caras chegaram para João e falaram assim, João, tem mais gente assistindo a live de Jesus do que a sua. João, Jesus está com mais seguidor no Instagram. Tem mais like no Facebook de Jesus do que no seu. Começou a surgir uma disputa entre os discípulos para falar para João que Jesus estava batizando mais. E depois a gente vai ver que não era nem Jesus que estava batizando, eram os discípulos de Jesus que estavam batizando. E aí João fala o quê? João respondeu, versículo 27. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O que João está dizendo é, a minha obra não é minha. Lembra que Jesus disse no versículo 21, aquele que é da luz vem para a luz, para que as obras de Deus, as obras que são feitas em Deus se manifestem. E João Batista está dizendo, a obra não é minha, eu não tenho direito nenhum de achar que eu tenho que batizar mais ou menos do que alguém, porque a obra que eu faço não é minha. Eu já falei para vocês, eu não sou o Messias. Eu fui enviado para preparar o caminho, a obra não é minha. O que João está dizendo é de Deus. Eu nem ninguém pode fazer nada para Deus, a não ser que venha do próprio Deus. Olha o que João fala. Ninguém pode receber coisa alguma se não for dada por Deus. Então ele tinha pleno entendimento de que o ministério dele não vinha do próprio esforço dele, mas era algo que foi dado para ele por Deus. Então ele não tinha direito nenhum de querer, sei lá, falar, não, Deus, espera aí, que história é essa? Você me enviou, então eu tenho que, o prestígio tem que ser meu. Pelo contrário, talvez se João, tem várias, né, lições sobre João que a gente pode aprender, mas pensa bem, se João tivesse um desses caras que, que segue um rabino, e talvez ele fosse um dos membros lá do conselho dos 70 rabinos lá de Israel naquela época. Mas não, né? Quando a gente sabe que a obra não é nossa, que a gente não tem mérito nenhum, que a gente não tem direito nenhum sobre aquilo, a nossa vida vai começar a parecer cada vez mais com a vida de João. Agora pensa em João. Um cara no auge dos seus 30, ele está onde? Entre os seus 20 e tantos e 30 anos, ele está onde? Está no deserto, sem ser visto por muita gente, sem ser o centro das atenções, sem procurar o confete, sem procurar quantos caras estão assistindo a minha live. Ou seja, quando a gente sabe que nada, a gente não pode fazer nada, ninguém pode receber nada se não for dado do céu, então a gente sabe, opa, essa obra não é minha.
E aí a nossa postura em relação às coisas de Deus muda, porque a gente não precisa mais do mérito, porque a gente já não tem mesmo, não é nosso. E aí ele vai trazer uma revelação incrível sobre quem Jesus é. Lembrando que o Evangelho de João, dentre os 4 evangelhos, na minha opinião, é o que mais se dedica a falar e ensinar sobre quem Jesus é, sobre a pessoa de Jesus. E João vai dizer assim: a noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa essa minha alegria. João Batista está dizendo: Jesus é o noivo, eu sou o amigo do noivo. De novo ele está dizendo, né? Eu não sou o Cristo, agora ele está dizendo, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Agora, quando João Batista fala que Jesus é o noivo, a gente passa por cima desse versículo sem dar atenção que a gente precisa dar a esse versículo. Vou ler de novo o que fala o versículo 29, agora na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: o que tem a noiva, João Batista está dizendo, Jesus tem a noiva, é o noivo. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente ouve, regozija-se muito por causa da voz do noivo. Se Jesus é o noivo, que João Batista está dizendo, a gente precisa entender que, desde sempre, ele é o noivo. E então ele sente, ele pensa e ele age como o noivo. Gente, Mateus 22. Lembra quando a gente estudou um pouco de Mateus 24, que a gente voltou 2 capítulos? Eu falei para vocês, Mateus 22 foi o último sermão público de Jesus antes da cruz. Mateus 22. A gente fala muito de Mateus 24, mas Mateus 24 foi um sermão de Jesus para os discípulos. Mateus 22 foi o último sermão público de Jesus antes da cruz. E o que ele falou? O reino do céu é um pai preparou um casamento para o filho. Do que ele está falando? O reino do céu é como um pai que prepara um casamento para um filho. O que ele está dizendo é: o pai está preparando um casamento para mim. Ele está dizendo para Israel: eu sou o noivo. E João Batista está dizendo aqui: quem tem a noiva é o noivo, eu sou amigo do noivo. Agora, tem muitas coisas aqui que a gente precisa considerar. A nossa cultura é muito diferente. E aí a gente passa batido nisso aqui. Primeiro, a palavra noivo. Na nossa cultura, a palavra noivo não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Mas, naquela época, por exemplo, naquela época e na cultura, né, dos judeus ali, por exemplo, Maria e José. José era noivo de Maria quando Maria ficou grávida do Espírito Santo. E o que significava Maria ser noiva de José? Significava que ela já estava casada com José. A única coisa que ainda não tinha acontecido ainda era a relação sexual que consumava o casamento. Percebe? Então, quando João Batista está dizendo assim, Jesus é o noivo, ele está dizendo Jesus é o marido. A gente precisa entender dessa forma. E por que a gente precisa entender dessa forma? Porque quando a gente olha o Antigo Testamento, e a gente vai lá para Oséias 2 agora, o Senhor fala assim para Oséias, em Oséias 1,
versículo 2, o Senhor fala assim: quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse: vai, toma uma mulher adúltera e filhos da relação adúltera, porque a terra adulterou. Ele está falando a terra, Israel. A terra adulterou, apartando-se do Senhor. E aí no capítulo 2 de Oséias, ele fala assim: dizei aos vossos irmãos, Ami e a vossas irmãs, Ruama, que por sinal são os dois nomes que o Senhor mandou Oséias colocar nos filhos que ele teve com essa mulher. Um significa meu povo e o outro significa amada, favorecida. Eu vou ler praticamente Oséias 2 inteiro. Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanha comigo. Repreendei vossa mãe, repreendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Para que ela afaste a marca da sua infidelidade do rosto e os seus adultérios de entre os seus seios. Caso contrário, a deixarei despida, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto. Eu a tornarei como uma terra seca e a matarei de sede. Não terei compaixão dos seus filhos, pois são filhos da infidelidade, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa. Ela diz: segurei meus amantes que me dão pão e água, lã e linho, óleo e bebidas. Portanto, eu lhe cercarei o caminho com espinhos e levantarei uma cerca contra ela, para que não ache suas veredas. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Parece que Oséias está repetindo o que Moisés falou. Procurará, mas não os achará. Então dirá: voltarei ao meu primeiro marido, porque estava melhor do que agora. Ela não reconhece que fui e que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro. Fui eu que fiz isso. E eles usaram a favor de Baal. Versículo 9: portanto, tornarei a tirar o meu trigo a seu tempo e o meu vinho no seu tempo determinado. Arrancarei dela minha lã e o meu linho, com os quais cobria a nudez. E agora vou expor sua vergonha na presença de seus amantes. Ou seja, Deus está falando tudo o que ele vai fazer com Israel. Versículo 13: eu a castigarei pelos dias em que queimava incenso aos Baalins, e se adornava com seus anéis e suas joias, e atrás dos seus amantes, esquecendo-se de mim, diz o Senhor. Deus, vocês estão entendendo a vida de um profeta? Deus falou para Oséias casar com uma mulher adúltera, porque ele queria trazer uma mensagem para o povo dele. E essa é a mensagem. Israel, você é a mulher adúltera. E é tudo isso que eu estou falando, é que vai acontecer com você. Mas olha só, versículo 14: todavia eu a atrairei para o deserto e lhe falarei ao coração. Lembra que Jesus falou em Mateus 24, só um parênteses. Quando isso acontecer, fuja para o deserto. Eu a atrairei para o deserto e falarei ao seu coração. Jesus, o Senhor está falando aqui, quando isso acontecer, quando Israel estiver passando por isso, eu vou trazê-los de novo para o deserto. E eu vou falar ao coração deles ali no deserto. Versículo 15: ali eu lhe devolverei suas vinhas e farei o vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua juventude, como no dia em que subiu da terra do Egito. Ele está falando, igualzinho aconteceu lá no deserto, quando vocês saíram do Egito, vai acontecer de novo. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido. Quantos maridos tem uma noiva? Quem é o noivo? Jesus é o noivo. E Oséias está falando, o Senhor, Jeová, é o marido de Israel. Uau! Ou seja, quem que Oséias está descrevendo? Quem que está falando?
ela me chamará meu marido. Quem é que está falando aqui? Sobre quem esse texto está falando? Olha o que fala o versículo 18. Naquele dia eu farei uma aliança com ela. O versículo 19 fala assim: me casarei com você para sempre. Sim, me casarei contigo em justiça, juízo, misericórdia e compaixão. Me casarei contigo em fidelidade. E tu reconhecerás o Senhor. Israel, está ouvindo isso, Israel? Você vai reconhecer o seu Senhor. Versículo 23, eu o semearei para mim na terra e terei, eu o semearei para mim na terra. O Senhor está falando, eu vou colocar Israel de volta na terra que eu prometi para eles. E terei compaixão de Lo-ruama, e darei a Lo-ami, e direi a Lo-ami, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Então, ele fala através do profeta e fala, coloca esses nomes no seu filho e na sua filha. Um significa, não é meu povo, a outra significa, eu não te amo. E daí, no fim, ele fala, eu vou falar para esses que eu chamei, não é meu povo, e eu não te amo, eu vou dizer para eles, você é o meu povo, eu te amo. E ele vai dizer para mim, você é o meu Deus. Dá para ligar João dizer quem é o noivo com quem Oséias está falando? Mas daí pode ser que você fale assim, não, mas só Oséias não basta. Então Jeremias 2:2 diz assim, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua fidelidade na tua juventude, do teu amor como noiva, de como você me seguiu no deserto. O Senhor está falando para Israel, eu lembro quando você foi fiel no deserto. Eu lembro do seu amor de noiva, de como você me seguiu numa terra que não era semeada. Ah, não, Jeremias 2:2 e Oséias 2 não é suficiente. Jeremias 31:31. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-las da terra do Egito, pois eles quebraram minha aliança, mesmo eu sendo o seu Senhor. E a tradução ideal aqui é: mesmo eu sendo o seu marido, diz o Senhor, diz Jeová. Isaías 55, Isaías 54, versículo 5, fala assim: pois o teu Criador é o teu marido, o Santo de Israel é o teu Redentor. Isaías está sendo claro aqui. O teu marido é o teu Redentor. Quem é o Redentor de Israel? Jesus, certo? Isaías 62:5 fala, como o noivo se alegra da noiva, assim teu Deus se alegrará de ti. Gente, a ideia da noiva não é uma ideia que João Batista está inserindo aqui. A ideia da noiva de Cristo não é uma ideia do Novo Testamento. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. A ideia da noiva é a ideia de Deus, de preparar. Lembra que Jesus falou em Mateus 22? O reino do céu é um pai que prepara o casamento para o filho. Essa ideia não é de João Batista, não é do Novo Testamento, essa ideia é de Deus desde sempre. Ezequiel 16 é outro texto que vocês podem ler sobre isso. Tudo isso para dizer que esse versículo que João Batista fala, eu sou amigo do noivo e a noiva pertence ao noivo, ele está dizendo, Jesus é o marido de Israel. Em qual versículo que a gente leu no Antigo Testamento que fala assim, eu vou casar com a igreja? Agora, qual é a boa notícia?
é que Jesus fez de dois povos um, certo? Só que tem como a gente descartar a noiva que Deus casou com ela no deserto e firmou uma aliança de casamento? Não tem como. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Lembra que eu queria nessa retomada de estudo linkar o que a gente está aprendendo em João com o tema das aulas que vocês tiveram aí há 3 semanas atrás. Tem alguma? Vocês querem perguntar alguma coisa? Dá para fazer uma pausa aqui de 2 minutos de perguntas. Se isso foi uma tijolada muito grande, porque eu estou vendo alguns de vocês assim, tipo, o que ele está falando? Tá tudo bem? Pode continuar ou quer? Vou continuar, então. Se ninguém me interrompeu, eu vou continuar. Agora, quando João fala que ele é o amigo do noivo, tem alguns princípios aqui que a gente precisa aprender. Ou seja, ele está nos ensinando como deve ser nosso compromisso com o noivo e a nossa atitude com a noiva. De novo, uma questão cultural. O amigo do noivo, o padrinho na nossa cultura, é um cara que não faz quase nada, né? Fala aí. Padrinho de casamento, você não faz nada. Você aparece lá no dia, né? Com um terno bonitinho, a gravata que a cor da noiva que a noiva escolheu, né? E pronto, acabou. Não é assim que funciona na cultura, né, dos judeus. O amigo do noivo tem um papel fundamental no casamento, que é cuidar, proteger a noiva, pensando nos interesses do noivo. Esse é o papel do amigo do noivo. Então, isso fala de uma mensagem específica e de uma atitude específica que a gente deve ter. A mensagem é proclamar o desejo, a beleza, o comprometimento que o noivo tem com a noiva. O papel do amigo do noivo é deixar a noiva ainda mais apaixonada pelo noivo, é deixar a noiva querendo cada vez mais encontrar o noivo. O amigo do noivo sabe que a noiva não é dele. O compromisso que a gente tem que ter com o noivo é de amar o noivo de todo o coração. E a nossa atitude com a noiva é essa atitude de João, de preparar, proteger, amar e entregar com alegria. E não falar assim, não, agora depois de todo esse trabalho, o cara chega aí, tá batizando mais que eu. Atrair a noiva mais para perto do noivo. Esse é o nosso papel com relação à noiva. Nossa atitude com a noiva, nossa atitude. João está mostrando para nós qual deve ser a nossa atitude com a igreja. E aqui tem muito que a gente precisa se arrepender, porque às vezes a gente fala da igreja com crítica, a gente fala da igreja com desprezo, muitas vezes com raiva. Não é essa a atitude do amigo do noivo. E aí, com essa revelação, João fala o quê? É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele apareça. Nosso ministério não é para a gente ficar famoso. Nossa obra com o Senhor não é para atrair holofotes para nós mesmos. Mas é necessário que ele cresça e que a gente diminua. E João continua aqui, penso que é ainda o testemunho de João Batista.
Aquele que vem do alto está acima de todos. Ele fala novamente da supremacia de Jesus. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra, mas aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho, mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém desobediência ao Filho não verá a vida, mas permanece na ira de Deus, ou seja, permanece na condenação que ele falou anteriormente no versículo 18, quando Jesus fala para Nicodemos, o mundo já está condenado. Então, o que João Batista está dizendo aqui, ele está pregando o evangelho, ele está falando só há um caminho, e o caminho é crer em Jesus. Muito bem. Essa é a revelação incrível no meio do caminho entre a história do encontro de Jesus com Nicodemos e o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E agora eu vou tentar voar nesse encontro que Jesus vai ter com ela. Então, do alto escalão de Israel, a ralé samaritana. Como assim? Vocês já viveram isso de alguma forma? Eu vou contar uma história para vocês. Quando era pequeno, tinha um bairro lá em Jundiaí que era bem pobre. E vinha uma galera lá daquele bairro para a igreja. E aí um pessoalzinho lá na igreja chamava eles de ligeiro, com menosprezo, porque eles eram de um bairro pobre, sem estrutura, sem água, sem coisas que para nós eram básicas. Então, fico pensando que os samaritanos ali não necessariamente eram pobres, porque a gente vai ver qual é de onde surgiram os samaritanos, né? Mas eram, de fato, desprezados pelos judeus. Tinha judeu que, para ir para Galiléia, de Jerusalém para Galiléia, dava uma volta, assim, tipo, quilômetros a mais, só para não passar por Samaria. Agora, o que era Samaria? É importante a gente pensar e dar um pouco de contexto. Porque quando a gente fala, não, judeu odeia samaritano, a gente muitas vezes esquece que Samaria era nada mais nada menos que a capital do Reino do Norte. Era a capital do Reino de Israel. O Reino do Norte. Quando o reino dividiu, depois do reinado de Salomão, o Senhor dividiu o reino de Israel. Vocês se lembram disso? Só Judá seguiu Davi, ou o filho de Salomão, que estava assumindo o trono de Davi. O resto virou o Reino do Norte e a capital era Samaria. Acontece que o Reino do Norte o Reino de Israel sempre foi mais complicado assim, que o Reino de Judá. Sempre teve mais pecado entre os reis de Israel, sempre teve mais problema lá. Então o juízo chegou primeiro lá. Então quando vocês lerem 2 Reis 17, vocês vão ver mais ou menos o que acontece. Mas, assim, eles têm um momento que eles são invadidos pela Síria e o rei da Síria, então, leva o povo de Israel cativo. E aí, o que ele faz? Ele manda um povo lá, ralé, que ele tinha lá, para morar em Samaria. E o que acontece? Esses caras que vão morar em Samaria, eles são... eles seguem outros deuses, eles adoram outros deuses, etc. E aí eles chegam na Terra e as feras da Terra começam a devorar essas pessoas que o rei da Síria tinha mandado para lá.
E aí os caras falam, ó, os deuses lá dessa terra tá furioso com esse povo aí, porque eles não conhecem as leis desses deuses aí, eles estão matando todo mundo com os animais. E aí o rei fala o quê? Não, então pega uns sacerdotes aí que eram lá da terra e manda para lá para ensinar a lei. Então pensa na confusão que era Samaria. Era uma mistura dos judeus com esse bando de gente que seguia outros deuses. E a palavra fala que eles temiram, que eles começaram a temer o Senhor também. Ou seja, eles sacrificavam para os deuses deles e sacrificavam para o Senhor e faziam lá aquela bagunça, né? Muito tempo depois, quem vai cativo é também Judá, né, que é levado cativo para a Babilônia e fica lá 70 anos de cativeiro na Babilônia. Quando eles voltam com a ordem de reconstruir o templo, quem que vai lá atazanar a vida deles para atrapalhar e fazer confusão? Os samaritanos. Então eles vão lá e fazem confusão, não querem deixar Israel reconstruir o templo, falam, mandam carta para o rei, querem atrapalhar a obra, ficam atazanando a vida dos judeus. Então por essas e outras existia esse ódio mortal dos judeus contra os samaritanos. Eles eram um povo, para eles, abominável, né? Então Jesus resolve ir por Samaria, de propósito. Então, lembrando, se vocês quiserem saber mais detalhes dessa rixa, ou desse desprezo, ou desse ódio dos judeus contra os samaritanos, leiam 2 Reis 17, leiam Esdras 4, leiam Neemias 4. Daí vocês vão ter um pouco mais de contexto para entender por que o judeu odeia tanto o samaritano naquela época. Pra vocês terem uma ideia, em Esdras vai falar o quê? Que no final, no final do livro de Esdras, ele vê que o povo estava, que os que tinham voltado do exílio estavam casando com esse povo de lá e se misturando de novo com esse povo. E aí Esdras se arrepende, ele rasga as vestes, ele fica transtornado e ora se arrependendo, e daí eles falam, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E o que eles resolvem fazer? Resolvem mandar embora as mulheres que eles tinham casado e os filhos que tinham tido com elas, manda tudo embora. E a gente fala assim, meu, que história mais maluca. Mas pensa bem, eles estavam misturando com Judá. Isso não podia acontecer. Ia contaminar o povo que tinha que se permanecer separado para o Senhor, para que toda a profecia bíblica se cumprisse. Agora, um outro detalhe dessa história que a gente vai entrar, da mulher samaritana, é que perceba que no versículo 6 de João 4, fala assim, havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Meio-dia. No Oriente Médio, é a hora mais quente do dia. E ele parou num poço. Quem é o maluco que vai buscar água com um monte de, né? Tipo, pensa lá nos cântaros de água, né? Pensa num jugo nas suas costas e os cântaros de água pendurados. Quem é o maluco que vai fazer isso meio-dia? A mulher samaritana. Por que vocês acham que ela foi no poço meio-dia buscar água? Se não fosse porque ela é desprezada por toda a comunidade dela, então se ela fosse no horário que as outras mulheres iam buscar água também, ela ia sofrer preconceito, bullying, chame do que quiser. Iam tirar foto dela e pôr no Instagram, fazer memes horríveis com ela. Então ela resolve que ela vai na hora que ninguém mais vai. E aí ela se depara com um homem judeu.
E aí eu fico imaginando assim, ela deve pensar, lasquei, né, hoje, porque vim meio-dia para não encontrar com o resto da mulherada, para não ficarem me enchendo o saco, agora tem um homem judeu. Ferrou-se. E Jesus fala o que para ela? Então veio uma samaritana tirar água, versículo 7. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então veja bem, Jesus mandou os discípulos: vão lá procurar comida, que vocês precisam comer. Eu não preciso, mas vocês precisam, vai lá. Aí eles vão, Jesus está lá sozinho. Por quê? Porque ele sabia que ele queria encontrar uma pessoa num determinado horário. As coisas não acontecem por acaso com Jesus, tá, gente? Deixar isso claro. Lembra que no versículo 24, lá do capítulo 2, ele fala: Jesus conhecia todos e sabia o que estava no coração deles. Então, vamos deixar claro que não era uma coincidência, ele fez de propósito. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. É um jeito educado aqui de João falar que os judeus odiavam os samaritanos. Tá? Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, mulher, se você conhecesse o presente de Deus que eu tenho para te oferecer, é você que ia me pedir água. E que água que eu ia dar? E ele te daria água viva. Jesus está falando: se você soubesse o dom de Deus, a vida eterna que existe, a salvação que existe em mim para te dar vida eterna, você nunca mais ia ter sede, porque o seu coração ia ser completamente livre e a sua alma seria completamente satisfeita em mim. Assim como Nicodemos, ela ficou sem entender muito bem, mas ela, a gente dá uma colher de chá se ela não entendeu muito bem o que Jesus está falando, né? Nicodemos, não. Nicodemos, não, né? Tipo, o cara era o mestre de Israel. E a mulher falou: Senhor, me dá dessa água então, que daí eu nunca mais preciso vir aqui meio-dia buscar água. Que história é essa? Jesus fala para ela: vai buscar o seu marido. Aí é outra coisa que a gente não entende, por quê? Porque a gente não tem contexto histórico. O que ele falou para ela? Se você soubesse o presente, o dom de Deus, você ia me pedir. Contexto histórico aqui, nem eu sabia dessa. Para você dar um presente muito valioso para uma mulher, era desrespeitoso e era inaceitável para a cultura você fazer isso sem ser na presença do marido daquela mulher. Então Jesus fala o quê? Você quer o presente que eu estou falando para você? Vai buscar seu marido. E é óbvio que Jesus falou isso de propósito. E a mulher disse: Senhor, opa, cadê? Versículo 16. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: você foi sincera, dizendo que você não tem marido, pois você já teve 5 maridos e o que você tem agora nem é teu marido. Então nisso disseste a verdade. E a mulher disse: Senhor, a casa caiu. Ela falou: o cara sabe tudo de mim. Tem que ser um profeta. Vejo que és um profeta. E aí ela vai fazer uma pergunta. Já que você é um profeta, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque tem um probleminha aqui entre os samaritanos e os judeus. Eu não sei se o senhor está sabendo. Nossos pais adoraram nesse monte.
Só que vocês, judeus, falam que a gente tem que ir para Jerusalém. Acontece que vocês odeiam a gente, então a gente não pode ir para Jerusalém. Então Jesus disse, a pergunta dela era, Senhor, qual é o lugar certo para adorar a Deus? Então Jesus disse, mulher, crê em mim. A hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais, o que não conheceis. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Gênesis 12. A salvação vem dos judeus. Deus prometeu para Abraão que ele ia fazer de Abraão uma grande nação, que ele ia ter uma descendência, e essa descendência de Abraão, numa terra específica que Deus ia dar para eles. Então, o povo no lugar ia ser salvação para as nações. Essa é a promessa que o Senhor fez para Abraão em Gênesis 12. Jesus está falando, salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Jesus está dizendo para ela, não importa onde você adora. O que importa é quem você adora. Em espírito. O que Jesus está querendo dizer com isso? Vai chegar a hora que vocês vão adorar em espírito e em verdade. Em espírito. Pelo mover do espírito em vocês, vocês vão adorar. Sem mover do espírito não tem adoração sincera. Só assim a gente pode gerar adoração sincera. Pelo mover do espírito em nós, a gente gera adoração sincera ao Senhor. E em verdade, qual é a verdade? A verdade da palavra, conhecendo quem Ele é, adorando quem Ele é, de acordo com a verdade da palavra. A gente sabe que a gente adora um Deus que é Pai, que a gente adora um Deus que é Rei e noivo, e que é Espírito. Vai chegar a hora que vocês vão adorar em Espírito e em verdade. O que Jesus está falando para ela é Shema Israel. Continua aí, Lucas. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel. Deuteronômio 6. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E continua dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Comando, mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Só que Jesus está dizendo aqui, escuta, você só consegue cumprir esse mandamento se você for movido pelo Espírito. Então, em Deuteronômio 30 diz assim, Deuteronômio 6 dá o mandamento. Deuteronômio 30, Moisés profetiza, e ele fala, o Senhor teu Deus circuncidará o seu coração e o coração da sua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que então você viva. Jesus está falando o que aqui para essa mulher? Vai chegar a hora que você vai adorar em espírito e em verdade, e movida pelo Espírito, você vai conseguir amar de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Moisés profetizou em Deuteronômio 30 a nova aliança. Essa é a nova aliança, é a lei circuncidada no nosso coração. Então, só retomando, versículo 22, salvação vem dos judeus, Gênesis 12. Te dá um povo, o povo na terra, o povo na terra, juntos, gera salvação para todos. E aí a gente vê que a esperança do Messias, eu estou acabando, mais 2 minutos eu devo acabar. A esperança do Messias não era
uma esperança exclusiva dos judeus. Os samaritanos esperavam pelo Messias. E ela fala: Senhor, eu sei que quando o Messias chegar, ele vai esclarecer tudo isso para nós. Versículo 25, a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E aí eu vou terminar com essa frase de Jesus. E a frase é: quando a mulher falou para ele: Senhor, eu sei, quando o Messias chegar, ele vai ensinar essa parada toda para nós aí que você está querendo dizer, e eu não estou entendendo nada. Qual a resposta de Jesus? Eu sou. Jesus disse para ela: eu sou. E aí a gente passa por esse versículo assim, ó, né? Ah, eu sou. O que Jesus falou? Eu sou. O Messias aí que você está falando, eu sou. Provavelmente na sua tradução aí vai estar dizendo assim: eu o sou. O que fala contigo. Algumas outras versões vão falar: sou eu que estou falando com você. Alguma coisa assim. O artigo aí, eu o sou, não tem no texto original. O texto original fala: eu sou aquele que fala com você. Agora, por que é tão significativo se Jesus realmente disse para ela: eu sou? Porque se ele disse para ela: eu sou, e por que essa é a minha teoria? Porque a gente vai ver mais para frente no Evangelho de João que diversas vezes João fala que Jesus disse: eu sou. Numa delas, assim, para mim é uma das mais chocantes, é no episódio que Jesus está para ser preso ali, Judas vem com soldados, e eles falam: quem vocês estão procurando? E eles falam: estão procurando Jesus de Nazaré. E ele responde: eu sou. O que acontece? A palavra fala que os negros são jogados para trás. Não fala nem que eles caíram, que eles se prostraram, não. Literalmente, os caras são... cai para trás. O que Jesus está querendo dizer quando ele fala eu sou? Quando ele fala eu sou, meu querido, ele está querendo dizer: eu sou o cara que estava no arbusto pegando fogo. E Moisés chegou perto de mim e eu falei: tira a sandália do seu pé, porque o lugar onde você está pisando é santo. E Moisés falou: quem que eu vou dizer? Com quem? Qual é o nome? E ele fala assim: eu sou o que sou, de dentro do arbusto em chamas no deserto. Quando Jesus está falando para essa mulher: ah, eu sei, o Messias vai surgir, ele vai ensinar tudo. E ele fala: eu sou. Ele está dizendo: eu sou Êxodo 3:4. Ele está dizendo: eu sou Gênesis 3:15. A semente que o Senhor prometeu, que vai pisar na cabeça da serpente. Ele está dizendo: eu sou o descendente de Abraão, de Gênesis 15. Aquele que é a semente de Abraão. Eu sou o rei do reino exaltado, que foi profetizado em Números 24. Lembra da história do burro que falou? Lembra? Mas vocês lembram o que o Senhor falou? Ele está falando: eu sou aquele que Balaão profetizou em Números 24. Eu sou a estrela, o cetro, o dominador de Jacó. Aquele que Balaão falou que ia ser um cetro que ia ferir a fronteira, que ia ferir a cabeça de Moabe. Eu sou, Deuteronômio 18:15, o profeta que era maior que Moisés. Eu sou, segundo Samuel 7, o rei da descendência de Davi. Quando o Senhor fala para ela: eu sou, tudo isso vem junto. E às vezes a gente ignora isso nesse versículo. A gente lê assim. Não tem como ignorar essas verdades. Por quê? Porque vai chegar a hora
que a gente vai adorar em espírito e em verdade. Se a gente não conhecer quem ele é de verdade, a gente não adora em verdade. Tá claro isso? Para a gente adorar em verdade, a gente precisa conhecê-lo em verdade. E isso é que é fascinante no livro de João, porque parece que o principal objetivo de João não é falar dos milagres de Jesus, não é falar. Veja bem, João 2, ele fala assim: Jesus foi lá, limpou o templo, os caras ficaram loucos com ele, fala: quem que você pensa que você é? Qual é a sua autoridade? Que sinal que você dá para nós? Aí ele, em um versículo, fala assim: Jesus operou muitos milagres. Ou seja, você vê que a preocupação de João não é ficar falando dos milagres, é falar de quem ele é. Falar de quem Jesus é. E foi esse discípulo amado que encontrou o Senhor glorificado em Apocalipse. Foi para ele que Jesus escolheu se revelar com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. João tem cuidado, inspirado claramente pelo Espírito Santo, de mostrar para nós em detalhes quem é Jesus. E se a gente lê a Bíblia sem prestar atenção, sem gastar tempo nesses detalhes, veja bem, é a nossa terceira aula desse ano, fora duas que eu acho que a gente já teve falando sobre João no ano passado, e a gente ainda está em João 4. Ou seja, ler na pressa não resolve, não funciona. Para a gente ter esse conhecimento e essa revelação, a gente precisa gastar tempo, a gente precisa olhar nas entrelinhas e pedir que o Senhor abra o nosso entendimento. Portanto, estamos abertos para perguntas, comentários e afins. Lucas, como está o hebraico aí? Então, eu ia falar isso aí agora, acho que você leu minha mente, cara. Quando você lê eu sou no português é meio comum, né? Você fala, eu sou, eu sou, eu sou. E tem outra palavra para falar em hebraico, né? Seria anihu, né? Para um eu sou comum. Então, quando você passa nessas passagens, Jesus falando do eu sou, não vai estar anihu, vai estar errie, asher, rie, conforme foi falado lá para Abraão no monte. Então, quando você lê em hebraico, você conecta. É muito mais fácil de conectar do que quando você lê em português. Pois é, muito bom. Muito bem. Alguma pergunta? O pessoal está acompanhando há mais tempo? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês acharam que eu devia reforçar e não falei? Ou algo que, sei lá, qualquer comentário, dúvida, estamos abertos para isso. Jesus como noivo. Alguma dúvida? Que ele é o marido de Israel? E que quando a gente fala a igreja é a noiva de Cristo, amém, é mesmo. Só porque Israel faz parte. Senão não era. Ou seja, a igreja é a noiva de Cristo porque pela obra de Cristo, nós, de dois povos, ele fez um povo só. Certo? Só que Jesus ainda deixa claro que salvação vem por quem? Vem dos judeus. Por quê? Porque ele é judeu. Simples assim. Vamos lá, abram seus microfones e participem.
Gilbert, algum comentário? Sobrou. Ele deu aquela olhadinha de lado, falando, sobrou para mim. A olhadinha de lado foi porque Samara gritou do outro quarto, vai, Gilbert. Tá vendo? Ó, a gente... Tá vendo? Não, o comentário aqui o interessante é que a gente lê, escuta falar, sabe das histórias, mas não se atenta aos detalhes mesmo. Eu estou um pouquinho deslocado até por essas últimas que eu não consegui participar, mas aí é algo para ir se apegando depois nas próximas. Mas aí a riqueza de detalhes, né, que a gente passa despercebido. E isso traz para a gente pensar que não é só nessa passagem, né? A Exatamente. Bíblia inteira, se a gente for ler com a visão, não apenas de ler a Bíblia, mas a gente vai estudar aquilo que está sendo dito. Então a gente começa a prestar atenção nos detalhes e é isso que traz a riqueza de informações, o conhecimento e até, talvez por isso que a gente escuta tanto, e a palavra fala que ela se revela, ela se renova a cada dia. E aí vai muito do estudar e do se aprofundar em determinadas coisas que Deus ele vai trazendo no nosso coração, naquilo que ele tem para a gente naquele momento, né? Então, acho que seria pontuar essa importância de se atentar aos detalhes para entender o que Deus quer para a gente em um determinado momento. O que importa é que Cristo é o marido, nós somos a esposa. Escutaram aí? Não consigo. Ela falou que o que importa é que Cristo é o marido e nós somos a noiva. Seguindo, fazendo importância de conhecer detalhes, falar nota fez do plano de leitura bíblica em um ano. Então, entrem lá no canal Caminhando pela Bíblia. Já mandei esse link para vocês. O Haroldo é um pastor de Jundiaí e é um cara que tem lido a Bíblia inteira constantemente, provavelmente desde que ele era criança, porque essa é uma metodologia que ele aprendeu com o pai dele. E aí, no ano passado, na pandemia, ele resolveu fazer, então, para cada dia de leitura, ele gravou um vídeo no YouTube. Então, ele tem 365 vídeos gravados para comentar superficialmente, né? Não é um comentário aprofundado, mas que ajuda muito a elucidar algumas questões e a ligar alguns pontos que às vezes a gente lendo sozinho, a gente não consegue. Mas é importantíssimo a gente ler a Bíblia toda, o tempo todo. E eu só aprendi isso há 3 anos atrás, quase 4. Então, eu estou atrasado, e porque eu estou atrasado, eu falo para a Stephanie que o meu objetivo é ler 2 vezes por ano. Então eu pego o plano de um ano e reduzo para conseguir ler em 6 meses e ler 2 vezes por ano, para tirar o atraso. Gabi, você ia falar alguma coisa? Só enfatizando o que o Gilberto disse, né, que a gente lê e a gente não se atenta aos detalhes. E é real. Eu já li diversas vezes sobre João, né, o capítulo de João. Mas eu não tinha me atentado ao capítulo 3, versículo 27, que diz, né, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Hoje eu estava visitando um perfil no Instagram e na bio da pessoa esse versículo estava presente. Então, até quando você leu, eu falei, já ouvi todos. E eu nunca tinha dado essa atenção. E o interessante é que, às vezes, a gente, assim, ouve pessoas falando, mas você espiritualiza tudo, que não sei o quê. Mas é uma coisa meio difícil, porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado.
se a gente anda no Espírito, é meio que impossível não envolver ele em tudo que acontece na nossa vida terrena. Então, eu acho isso chamou bastante a minha atenção. Hoje, principalmente por ser a segunda vez nesse mesmo dia que eu estou lendo e me atentando a esse versículo. Bem, Gabi. Obrigado por compartilhar. Então, tá bom. Vamos... Acho que a gente pode encerrar, então, se ninguém tem nenhuma pergunta mais ou comentário. Paulo?